De volta com a Primeira Folha Entrevista, que recebe hoje nos estúdios da TV Palhoça o Padre Sandro, vice do Arizinho na coligação PMDB, PT e DEM. Sandro, como é que tu vê a área de segurança do nosso município? O que tu imagina com relação a essa área? O que pode ser feito, além da Guarda Municipal, que já está sendo um dos maiores, ou do maior assunto tratado entre todos os candidatos? Claro que também é importante, mas na tua visão geral, o que tu acha que a segurança pública, já que faz parte do PT, né, e a segurança pública é dever do Estado, não só do município, né, como é que tu vê a segurança pública do município de Palhoça? Te garanto que é um caos, te garanto que é uma necessidade urgente, e te garanto que aqui mesmo na TV Palhoça a gente vive trancafiado a grade e a cadeado, porque temos medo de ficar de portas abertas. Ok, Everton, a questão da segurança pública, como você acabou de afirmar para nós, a segurança pública é um dever do Estado, mas também nós temos que procurar entender que o município ele tem também um dever diante da segurança. E por isso, uma das propostas que nós temos dentro da segurança é tornar eficaz a Secretaria de Segurança Pública Municipal e que ela se torne também uma secretaria também que cuide do cidadão. Que hoje não existe, né? Se eu não me engano. Eu acho que ela foi criada, mas efetivamente ela não está em funcionamento, né? Ela está criada de fato, de direito, mas de fato ela não está ainda com as tarefas que elas deveriam ser feitas, com as pessoas, com a logística que ela deveria ser feita. Eu acho que segurança pública, acima de tudo, quando falamos em segurança, é também investir nas áreas sociais, porque muitas vezes a gente pensa que colocar só a polícia na rua não adianta. A Guarda Municipal, você sabe mais do que eu sobre isso, você já foi militar, já esteve presente nessa realidade, botar Guarda Municipal na rua, trazer mais PMs para a rua, botar mais viaturas para a rua, com certeza não será a solução da segurança. No entanto, isso é fundamental, temos que ter, porque a sensação de segurança e as pessoas terem essa presença, ser atendidas na hora que são muitas vezes violentadas no dia a dia, quando eu falo violentadas no sentido de ter, como você disse, o seu estabelecimento comercial, a sua casa, a sua escola muitas vezes arrombada, enfim, por algum vândalo que queira levar algum pertence, é necessário que você seja atendido naquela hora. Então, segurança pública, eu acho que a Guarda Municipal na Palhoça, numa dimensão que temos a Palhoça, chegando aí provavelmente a 150 mil habitantes ou mais atualmente em Palhoça. Com certeza. É necessário que a Guarda Municipal ela seja efetivada no município, criada, mas que ela tenha muito claro qual é a tarefa dela. Eu acho que a tarefa da Guarda Municipal no município deve ser, acima de tudo, estar próximo dos prédios públicos. E quando eu falo prédio público, são as escolas, as bibliotecas, os postos de saúde, que nesses lugares nós tenhamos os guardas municipais para que eles possam atender, orientar a população. E que faz aquele trabalho de segurança ostensiva. Opa, eu estou vendo o guarda na minha frente. Isso, né? Mesmo, porque muitas vezes o que a gente reclama em algumas cidades na nossa região metropolitana, que a Guarda Municipal se tornou simplesmente um mecanismo de passar as famosas multas. E o cidadão muitas vezes não consegue ter a Guarda Municipal como uma parceira. Não vê um espelho nela, né, de segurança, né? Não vê como uma parceira, vê muitas vezes causando até constrangimento. Então, é por isso que eu digo, criar a Guarda Municipal, efetivar ela no município, é necessário ter essa clareza. E aí a gente também entende que temos que ter as pessoas técnicas qualificadas para que isso aconteça. Segurança é uma necessidade, é um ponto que o governo, Ari Leonel e Sandro, vão tocar com muito carinho e a população pode ter essa certeza. No entanto, os papéis têm que ser definidos. Eu acho assim que tu falou com bastante clareza e que me chama bastante atenção, e até como tu falaste, eu vivenciei essa área assim, durante quase 10 anos, não efetivamente nas ruas, porque fui militar do Exército, mas embora tenha feito bastante operações junto com a Polícia Militar, e a gente sente a necessidade, e até por ter o jornal, trabalhar no Primeira Folha, a gente está nesse dia a dia de assalto, de arrombamentos, de assassinatos. Infelizmente, isso faz parte do nosso cotidiano no meio da imprensa também. E assim, às vezes eu fico reticente quando a gente fala, não se consegue resolver o problema da segurança, não há vontade política. Nós vimos durante esses 30 anos a Palhoça sem delegacia.
a cada semestre a gente vê uma reportagem que não tem um prédio para abrigar os infratores, não tem uma cela decente para que o camarada seja detido. Então, assim, tu não acha que também é preciso, além do dever, ter muita vontade política de fazer isso acontecer, Sandro? Com certeza, Everton. Acho que a questão... Tem que ser um comprometimento do camarada. Um comprometimento, e eu sempre digo, muitas vezes nós corremos o risco no processo eleitoral de irmos à busca de um chavão que anda muito comum. Não importa o partido que se está colocado, não importa, o que eu voto é na pessoa. Em parte, nós temos que buscar os candidatos que têm integridade, que têm ética, que têm moral. Sem dúvida. Mas a segurança, pelo fato dela ser papel primeiro do Estado, junto ao município, nós precisamos ter uma relação muito afinada com o processo político, como eu digo isso, com os partidos que compõem a prefeitura, com os partidos que compõem o governo federal, com os partidos que compõem o governo estadual. Por que eu digo isso? Porque aí sim você vai conseguir, como você diz, a vontade política é isso. É quando você consegue ter a relação partidária, e essa relação partidária exista um comprometimento político com o cidadão. Porque muitas vezes, se a gente correr o risco de eleger alguém que não tem essa relação política, a gente corre o risco também de ser fragilizado na nossa relação no dia a dia com as outras forças políticas ou com os outros entes da federação. E a população acaba sendo Estado, penalizada. E é a população que sofre com isso. Então, a relação política é fundamental, porque segurança, saúde, educação, também temos que tomar consciência que tem que ter a vontade política. E a vontade política é essa, é ter a boa relação, ter o bom trâmite entre aqueles que têm esse dever. E por isso que eu digo, Everton, assim, se nós olharmos as 3 candidaturas a nível de governo federal, eu, pertencente do Partido dos Trabalhadores, garanto para você que é a única chapa Ari Leonel Sandro que vamos ter assim portas abertas, uma relação com o governo federal. Isso é fundamental. Tanto é que nós temos um projeto de criar um escritório ou até mesmo uma secretaria de relação institucional para que nós possamos ter essa relação sempre próxima e que nada daquilo que propõe o governo federal seja deixado de lado pelo governo municipal, ou seja, a eficácia de colocar o projeto lá e a eficácia de que ele se efetive aqui no município, Everton. Legal. Sandro, aproveitando o gancho de eficácia, de que não fiquemos aqui no município de Palhoça sem projetos para que se executem as ações, porque a grande dificuldade das administrações municipais é a questão do projeto. O camarada não tem projeto, a verba até vem, mas ele não consegue executar. Né? Como é que é a tua visão com relação à escolha dessa secretaria institucional, que seria um canal de comunicação federal municipal, né? Como é que tu vê a escolha desse secretariado? Porque a pergunta que eu fiz para o Arizinho foi justamente essa. É importante ter o político no cargo para que ele possa fazer aquele meio campo e ter a vontade política para que os partidos possam dialogar, para que os projetos possam andar, porque a prefeitura tenha seus projetos na Câmara aprovados. Como é que tu vê qual é a tua visão com relação à mobilização quando você vai mobiliar a tua administração? Anos anteriores, os vice-prefeitos não participaram. A expectativa da população hoje, até dos próprios candidatos e dos próprios outros vices nas outras chapas, é que o vice, dessa vez, efetivamente faça parte da administração. E eu te garanto que nos últimos 16 anos no município o vice não fez parte, que acompanha de perto. Como é que tu vê isso? Como é que vai mobiliar a prefeitura? Com político, com técnico? Os projetos vão ser executados se eles estiverem prontos para serem apresentados. Qual é a tua visão com relação a isso? Everton, a gente quer deixar claro para a população de Palhoça que nos assiste nesse momento, que nós acreditamos que, se nós dissermos aqui que vamos fazer um governo puramente técnico, um governo que ele se torna inviável. Mas a população deve ter essa consciência, né? E aí nós temos uma clareza que é o seguinte, nos últimos anos, como você mesmo disse, na Palhoça, e aí eu falo a nível do próprio governo federal, volto aqui por causa que a gente tem o conhecimento, algumas coisas nós não conseguimos efetivar na Palhoça, porque nós ficamos com algumas cadeiras, com algumas secretarias, simplesmente do ponto de vista político.
E eu sempre digo, o pior de tudo não é sempre o ponto de vista político, é o ponto de vista de apadrinhamentos. E esse apadrinhamento nos custou caro porque alguns milhões em verbas não vieram para a Palhoça. Falta de projeto. Porque nos faltou a questão técnica. Então qualquer secretaria no município, e essa conversa sempre tenho feito no dia a dia com o nosso candidato a prefeito, Ari Leonel, que nós temos que equilibrar esses pontos de vistas. O equilíbrio do técnico e o político é fundamental. Nós somos hoje, a coligação são 3 partidos. É claro que nós vamos ter que buscar também a parceria da Câmara de Vereadores, dos futuros legisladores desse município. Só que aqueles cargos que a gente tiver que apontar os outros partidos para ajudar a construir conosco essa Palhoça com maior qualidade de vida, nós vamos pedir nomes e, acima de tudo, a cada nome pedido, nós vamos pedir junto a qualificação dessas pessoas. Ou seja, o cargo é político. Apresentando o cargo político, nós vamos também pedir que tenha junto dele a qualificação. E a qualificação para determinada secretaria, que seja de educação, da saúde, da infraestrutura, de segurança, que nós conversávamos anteriormente. É necessário isso. Então, é fundamental hoje um município como Palhoça, ele não pode ser administrado somente do ponto de vista do apadrinhamento e do ponto de vista do jogo de famílias. Palhoça ela tem que ser administrada do ponto de vista político seriamente e do ponto de vista técnico. É fundamental, senão nós vamos ficar para trás na história. Na história. É importante nós pensarmos isso. E também efetivar isso, né? Efetivar isso no governo. É importante ter o técnico, ter o político, mas ter o técnico é muito importante para que a Palhoça seja administrada realmente e efetivamente como deve ser feita a administração. Para frente e com rapidez e com segurança, porque quando se administra com segurança não acontecem problemas jurídicos, não acontece de vir a verba e essa verba acabar retornando à sua origem, né? Então o povo espera que realmente isso aconteça na próxima administração. A gente vai para um rápido intervalo comercial, já já a gente volta com o Padre Sandro, que está aqui batendo um papo super descontraído com a gente aqui na TV Palhoça. Voltamos já já.